Certo. Então, como que funciona o método das forças? A gente já viu nas aulas passadas como que é o passo a passo do princípio do trabalho virtual. Então, o método das forças é uma combinação do, dos casos reais da minha estrutura, dependendo de quantas vezes ela é hiperestática, e eu vou pegando ali. é, a gente sabe que o princípio do trabalho, utilizando o princípio do trabalho virtual, a gente está encontrando deformações na nossa estrutura. E não é à toa que a gente tem tanto o método das forças como o método dos deslocamentos, porque a gente consegue, com os deslocamentos da estrutura, fazer um sisteminha ali de equações para conseguir encontrar as incógnitas, né? Que geralmente a gente está interessado nas incógnitas para achar o gráfico da nossa estrutura. Outro detalhe é que o método dos deslocamentos, geralmente os alunos acham ele mais fácil porque justamente ele é um pouco mais simples ali de você aplicar ele, ao passo que em oposição a isso a gente tem que o método das forças requer uma malandragem maior na hora de você escolher o sistema principal e na hora de montar o sistema principal, porque não necessariamente o sistema principal do método das forças tem que ser uma estrutura isostática, que a gente pode até ver um exemplo aqui na aula, que geralmente a gente utiliza rótulos aqui para facilitar esse raciocínio. Então a questão pede o seguinte: calcular as reações de apoio da viga dada, esboçando os diagramas de momento fletor e esforços cortantes. Aqui o primeiro passo em toda a resolução de questão de método das forças é você encontrar o grau de hiperestaticidade, ou grau de estaticidade da estrutura. Saber quantas incógnitas a mais eu preciso encontrar em relação às equações de Newton. Aqui, se você observar, ele colocou 4 menos 2. Ele ou ela, a pessoa que fez esse material aqui. Então, geralmente a fórmula que a gente tem é R menos 3, né? Então, nesse caso dessa viga em específico, por que tem 4 aqui? Porque a gente tem 3 reações aqui no engaste, tem uma reação aqui nesse apoio e outra reação nesse apoio. Então, eu teria 5, né? Se eu fizer 5 menos 3 as reações que a gente também vai ter 2. Mas por que ele colocou 4 aqui? Provavelmente ele está desprezando essa reação no sentido na horizontal, tá? Então ele, às vezes, é um pouco estranho, mas pode acontecer isso aqui, depende da análise que você está fazendo. Observe que eu tenho um engaste e eu tenho 2 apoios. Se eu considerar as 5 reações menos as 3 equações de Newton, a gente tem o mesmo valor ela é 2 vezes hiperestática, ou seja, eu tenho que ter quantos sistemas aí? Eu vou ter um caso zero, que é quando eu descarrego a estrutura, ou é quando eu retiro, eu libero a estrutura, retiro os vínculos, e esse é o meu caso zero. Nem sempre ela vai ser isostática, mas se ela for isostática é melhor porque facilita a nossa vida. E eu vou ter o caso um, que vai ser uma dessas forças aqui, eu vou colocar uma carga virtual, e o caso 2 vai ser o próximo apoio, que é a próxima variável. Então, a título de método, a gente tem esse passo a passo. Definir o caso real, o caso um e o caso 2, que vai depender do número de vezes que ela é hiperestática. Qual que é o próximo passo? Aí você vai trabalhar com diagramas de cada uma delas. Nesse exemplo específico aqui, ele está utilizando o deslocamento que cada uma força em si está provocando, né? Que esse exemplo resolvido é interessante para você entender até o método dos deslocamentos, a forma como que ele como está sendo feito aqui, apesar de que está método das forças, mas ele está assim pegando um caminho parecido, né, a lógica ali do método dos deslocamentos, pelo menos na minha visão, na minha perspectiva. Até aí tudo certo, Bruno? Você pode me interromper quando você achar melhor, beleza? Tudo ok. Então é o seguinte, aqui ó, o sistema principal ele já colocou, tá na cara. Na verdade não tá na cara, porque existem diversas possibilidades, né? Mas o ideal, eu particularmente, se eu fosse fazer essa questão, eu usaria esse sistema principal aqui. Por quê? Porque é muito fácil você fazer, até pelo método das seções, o gráfico de uma viga engastada. Então, como hiperestático, ele escolheu as forças na vertical. Eu poderia, outra possibilidade de sistema principal, deixa eu só pegar essa questão e jogar lá no Journal, porque eu consigo rabiscar e te dar mais possibilidades aqui para eu acrescentar um pouco mais essa solução. Possibilidades de sistema principal.
então outras possibilidades. A gente tem o seguinte, se eu quisesse achar esse momento aqui, eu poderia colocar um momento, um giro aqui. Então tá aqui o nosso apoio. Como eu liberei o vínculo do engaste, eu vou colocar um momento aqui que eu poderia chamar ele de x1 ou x2. E poderia trabalhar aqui, ó, com essa viga como sistema principal, colocando esse cara aqui como a outra variável. Outra possibilidade, eu posso manter essa viga. Por isso que, às vezes, a dificuldade do método das forças é você pegar essa malandragem de achar o sistema principal. Pelo menos para quem tem um primeiro contato com a disciplina. Então aqui está na cara, né, que a próxima possibilidade seria essa. O que vai mudar aqui? Vai mudar qual viga é mais fácil de você fazer o diagrama. Então tem muita gente que chega em hiperestática um pouco cru ainda nessa parte de diagramas. Então a malandragem que você pode ter e que eu recomendo é sempre, tá em dúvida, usa o F-Tool, joga um caso, né? Joga um sistema principal, vê o diagrama, vê como é que ficam as figuras, que com o tempo você vai começar a enxergar essa malandragem aí. Voltando aqui, dando sequência na resolução, observa que, evidente, até para ver a linha elástica desse caso, fica mais intuitivo e mais fácil. Então, nesse desenho que ele fez aqui, evidentemente que se eu tenho duas cargas para baixo, elas vão tentar empurrar a barra da viga para cima. Então, o deslocamento aqui, 1 no ponto 1 vai ser igual ao deslocamento no ponto 2, que vai ser igual a 0. Eu te confesso que essa parte em específico aqui, eu não lembro, eu não estou entendendo o que ele está querendo dizer. Tu lembra da aula ou de alguma coisa que ele falou? Olha, eu lembro que tinha uma matriz que a gente fazia. Aí nessa matriz tinha uma coluna que era sobre, acho que era reação externa, algo do Pode tipo. ser que ele esteja considerando esse ponto aqui, não é não? Como 0. Oi? Pode ser que ele esteja considerando esse ponto aqui como 0, não é não? Esse ponto do engaste aqui, o ponto 1. Será? Eu vou ver ao longo Vamos prosseguir. da questão, talvez eu consiga decifrar aqui, porque não é o método que eu estou Beleza. acostumado a fazer, tá? Mas vamos lá, o que foi que ele fez aqui? Ah, entendi. Ele está utilizando, para facilitar mais ainda, eu estou vendo que ele está utilizando o princípio da superposição. O princípio da superposição ele é muito válido quando você tem de carregamentos diversos, né? Esse carregamento aqui, ele é igual. Essa malandragem aqui, esse macete ele é muito bom, porque ele vai utilizar, ó, como se fosse esse aqui, se a caneta deixar eu fazer reto, né? Essas vigas são iguais. Então aqui ele vai botar o carregamento distribuído, mais aqui o carregamento pontual. Tem algumas tabelinhas, talvez eu não sei se o teu professor te passou, mas tem algumas tabelinhas que já deduzem esses casos aqui, né? Eu tenho um carregamento de 10 kN, um carregamento Q, então são equivalentes. E aqui eu posso analisar só a carga pontual. Lá em ResMat você tem essas equações de flecha deduzidas já, né? Por método de dupla integração. Você pode utilizar vários métodos lá, momento de área, enfim, tem vários métodos. Método é o que não falta para você achar essas flechas aqui. Então vamos ver como que ele está fazendo essa abordagem. Então, o que a gente tem que entender aqui? O próximo passo a gente vai estudar os deslocamentos das estruturas. Então ele está falando o seguinte: esse deslocamento do meio, que está associado ao hiperestático 1, ele está chamando de D. Esse Q aqui, eu estou supondo que é esse carregamento distribuído, que geralmente a gente chama de Q, aqui nesse contexto. E o do carregamento pontual, ele está falando aqui, ó, ele está chamando de P, porque é um carregamento pontual, geralmente a gente chama de P, uma carga pontual. Qual que é a notação que ele está utilizando? Ele utilizou D01,
e D0, 2, porque aqui está alinhado com 1 e aqui está alinhado com 2, né? Com o hiperestático 2. E aqui ele está colocando os dados que ele vai inserir provavelmente na fórmula, né? Porque cada fórmula tem os parâmetros aqui, tem o comprimento, aqui tem o B e o L, que é a distância aqui, você pode considerar o B, depende de como você deduz a fórmula, enfim, são os detalhes mais técnicos. Eu não, particularmente eu acho que dá muito trabalho fazer desse jeito, mas é uma alternativa porque você vai usando fórmula, né? Então, eu não estou com a tabela do Gali aqui, ou eu estou com ela, acho que tu me mandou, deixa eu ver se ela está aqui. Cadê a tabela do Gali? Está aqui a tabela do Gali. Então, tem esse... Onde é que eu vi isso aqui? Beleza, então aqui tem as fórmulas de flecha, né? Não é à toa que está aqui um Fzinho. Enfim, mas eu acho que nem do inglês flecha não tem nada a ver com F não, estou viajando aqui. Mas é um nome que a gente usa para deslocamento, tá? Então, ó, ele já dá aqui por unidade, né? De acordo, ele já dá os valores da flecha pronto para você trabalhar com isso. Se você não quiser trabalhar dessa forma aqui, você pode trabalhar com os gráficos de momentos, igual a gente já fez lá no teorema dos trabalhos, pelo princípio dos trabalhos virtuais. Então são duas possibilidades. O teu professor ou professora, ele exige um método específico ou o que você fizer lá, chegando na resposta, ele aceita? Geralmente ela exige, sabe? Então, infelizmente, aí no seu caso, no seu contexto, você vai ter que dominar os dois jeitos, né? O bom de você fazer por esse método aqui, cara, é que tu já vai pegando a lógica do método dos deslocamentos. Quando tu chegar lá, tu já vai chegar sabendo o que tu tá fazendo, né? Ele é um meio termo aí, ele é uma ótima transição, né? Então, vamos continuar aqui pra gente seguir, para fazer render aqui o tempo. Então é o seguinte, aqui ele foi exatamente atrás dos deslocamentos, então ele pegou as fórmulas do Gali, tá? Tu tem que ter cuidado aqui, cara, porque ela pode te dar essa rigidez aqui, que é o termo do EI, os professores sempre dão em unidades diferentes, que é para fazer o aluno se confundir. Se ela não for tão maldosa, e eu acho que não é maldade nenhum do professor querer que o aluno saiba lidar com a unidade, mas se ela não for maldosa, ela já vai dar em kN vezes metro quadrado, que é a unidade que se espera que venha. Como não foi dado aqui, ele vai ser uma constante. Quando jogar no sisteminha, eu já falei contigo que essa constante aí ela vai sumir, então você não precisa se preocupar muito com ela, tá? Seguinte, o que foi que ele fez aqui? Como eu estou usando o método da superposição, eu estou dizendo que esse sistema aqui complexo, superposição, então 1 mais 2 igual a 1. 1 mais 2 igual, ou então eu vou colocar 3 aqui, só para ficar um pouco mais lógico o negócio. Eu estou falando que o 3 é igual ao que eu fizer do 1 mais o que eu fizer do 2, o que eu tiver de deslocamento. Então, por isso que ele faz esse passo a passo aqui, ó. Ele foi atrás da flecha desse caso aqui do carregamento, foi atrás da flecha do caso do P, né? Então, tá um pouco ruim de enxergar, mas você vê que ele separou. E ele foi somando aqui, ó. Agora, vamos só fazer um cara crachá pra gente ver como que ele tá fazendo isso daqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui bem aqui. A gente pegar fórmula a fórmula, porque é isso aí que confunde o aluno na hora de ver sozinho também. Então, eu tenho engaste, né? Se eu tenho engaste, eu vou ter essas fórmulas aqui. Então, a gente tem o seguinte, ó, engastado, não, mas aqui eu tenho um engaste e um apoio. Essa tabela, ela tem mais páginas, não tem? Eu acho que tem isso. Essa Deixa, exata curva, né? porque eu só achei uma página 1 dela. Tu colocou o resto lá no Drive? Colocou, não colocou? Eu acho que coloquei, deixa eu olhar. Deixa eu só abrir o Drive aqui e baixar logo todas elas, porque fica melhor. Lista resolvida, vamos ver se ela tá nos slides aqui. Mas, assim, pelo que eu percebi, eu acho que tu não vai ter dificuldade em detectar, não. Eu só quero ver contigo aqui, até porque eu não faço dessa forma. Então, eu já vou me adequando aqui. Tabela do Gali. Estabilidade. Lista.
Pô, eu acho que eu vou